Vamos lá então, sem delongas, 1 Samuel capítulo 4. Eu estarei iniciando uma série de ensino em que nós vamos falar do Deus de Davi. O Deus de Davi. E hoje nós daremos só um pano de fundo da época, do contexto em que que Davi chegou. Qual era o contexto em que ele nasceu? Como era o povo da época? Como estava o povo de Deus naquela época? Quando nós começamos o livro de 1 Samuel, nós vemos ali o nascimento de Samuel como que foi. Havia uma nação que ela estava corrompida. E essa corrupção, ela começava através da liderança, que era Eli e seus filhos. Aquele que deveria representar a Deus para o povo, ele era quem estava corrompido. A liderança, e principalmente os filhos de Eli. Eles tinham se tornado religiosos. Mas qual é o mal quando você fala assim? O que mal tem de ser religioso? Amados, a religião ela pode afastar o homem de Deus. O que aproxima o homem de Deus é o Evangelho. O que aproxima o homem de Deus é o próprio Deus. Quando falamos em religião, é aquelas pessoas que têm apenas Deus como um amuleto. Ou crê em Deus baseado em justiça própria, daquilo que você pode fazer. E não tem aquela intimidade, aquela comunhão com Deus. Então nós chamamos essa pessoa de meramente religiosa, porque ela vai encontrar uma religião. E ela vai ter de todos os gostos e sabores. Então, a religião pode ser o homem criando uma escada que chegue até Deus. E ele encontrou um caminho ali. O Evangelho não, é Deus chegando até o homem, e não o homem chegando até Deus. Então, nós tomamos cuidado com tudo aquilo que se torna mecânico, ou que é colocado sobre o povo de Deus, aquilo que Deus já tirou. No capítulo 4... a palavra de Deus diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Qual que é o contexto de 1 Samuel capítulo 4? Que Deus nos ajude essa noite a entendermos. Quando nós vamos no Novo Testamento, quando nós chegamos nas cartas de Pedro, ele vai falar algo no capítulo 4, verso 17. Ele fala: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa com nós, qual será o fim daqueles que estão desobedientes ao Evangelho de Deus? Então Pedro, lá no Novo Testamento, ele vai falar: olha, Deus vai tratar com a sua igreja, e você imagine ainda os que estão de fora. Paulo também no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 11, 31 e 32, ele fala: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Paulo fala: olha, avalie o homem a si mesmo. Ali naquele contexto eles não estavam levando a sério a ceia do Senhor. Amados, se existe uma coisa certa nas Escrituras, sem erro nenhum, é o julgamento de Deus. Tão certo como o ar que você respira, o julgamento de Deus, ele é notório, ele é reconhecido nas Escrituras. Todas as nações, todas as famílias, todos os indivíduos passam pelo juízo de Deus. Em Cristo, ou por Cristo, você vai passar. Ou você está em Cristo,
em que ele pagou os seus pecados e a justiça de Deus é feita nele, ou sem Cristo, pelo próprio Cristo. A pessoa não convertida, nós podemos biblicamente dizer que elas não escaparão de Deus, porque de Deus não se escapa nada. Não escaparão. O que nós vemos hoje, o que os seus olhos estão presenciando, nos tribunais, nos magistrados, governo, sociedade, é uma impunidade alarmante. Nossos olhos vê tamanha impunidade. Vemos pessoas livres mesmo depois de serem sentenciadas. Nossos olhos veem isso. Mas quando vier o Cristo de Deus e elas serem julgadas pelo próprio Deus, escute algo que é seríssimo, elas não serão perdoadas. É duro ouvir isso. Elas não serão perdoadas. Duro é essa palavra, porque de Deus elas não escaparão. O único perdão que existe é hoje. E através de Cristo Jesus. O único perdão que existe é hoje, através do verdadeiro arrependimento e confissão a Deus, crendo que tão somente em Cristo, que morreu e tomou o meu lugar para pagar os meus pecados, é onde eu encontro perdão. Porque haverá um dia que não dará mais tempo. Nós vimos esse quadro lá em Noé, quando Deus fecha a porta da arca e diz: acabou, acabou. Jesus nos garante que aqui é hoje, agora é o momento, porque ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Quer escapar da condenação de Deus? É hoje aquele que ouve a minha palavra. As únicas pessoas que não estarão no juízo final, as únicas pessoas que não estarão no grande trono branco, vão ser aqueles que confiaram nesta vida na morte de Cristo. São essas pessoas, as pessoas que creram que Cristo satisfez a justiça de Deus para pagar os nossos pecados. O momento é hoje. As demais pessoas, todas elas, estarão diante do juízo de Deus, juízo final, e será tarde demais. Não é conto da carochinha, eu não inventei isso, eu não aprendi isso na escola, isso está na palavra de Deus, isso é Escritura, é o próprio Deus se revelando a nós. E podemos fazer qualquer coisa, queimar todas as Bíblias do mundo, que não mudará o fato de isso ser verdade. E nós vemos aqui no Velho Testamento Deus julgando as nações, famílias, indivíduos, mas nós vemos sempre Deus antes dando oportunidade. Sempre. O aconselhamento vem antes da queda. E Deus vem antes e Ele fala. Qual a pior tragédia que uma nação pode enfrentar? Não é o tsunami. Não são as pestes, as doenças. Qual a pior tragédia que uma família pode enfrentar? Não é a doença, o câncer ou a separação. Qual a pior tragédia que o indivíduo pode enfrentar? Não é um acidente automobilístico, é isso? Não. A pior coisa que pode acontecer a alguém é estar separado do próprio Deus. É como ser enterrado vivo. A fonte de vida é ser separado. É quando Deus fala: basta, chega. A pior coisa que pode acontecer. Nós cantamos: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E você pode colocar: não existe nada pior do que ser inimigo de Deus.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, eu pergunto, quem será por nós? Quem será por nós? Pessoas que têm oportunidade, dia após dia, e desprezam a palavra de Deus. Vamos em Romanos capítulo 1, você pode deixar aberto aí, se quiser ir com o dedinho, se quiser também deixar aqui, eu leio. Romanos capítulo 1, a partir do verso 21. Nós vemos aqui pessoas que conheceram a Deus e deram as costas para Deus. Amados, quanto mais eu conheço a esse Deus, mais eu entendo aquele quadro em que Jesus, ele diz que o homem construiu um celeiro, porque aquele ano a lavoura produziu e produziu. E a palavra de Deus diz que ele é indagado, em que é feita uma pergunta para ele, ou muito mais que isso: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens para mim? Louco! Quanto mais eu busco a esse Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu temo esse Deus. E quando eu vejo pessoas brincando com esse Deus, coisa que às vezes eu não vejo um ímpio fazendo, eu vejo uma pessoa fora da igreja, com muito mais temor a Deus do que um crente que se acostumou com aquilo que ele chama de sagrado. Eu vejo pessoas com muito mais temor, mesmo cegos, do que muitas vezes dentro da igreja. Mas aqui Deus está falando de pessoas que elas deram as costas. Verso 21, a palavra de Deus em Romanos 1 diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. A palavra de Deus está falando, olha, eles deram as costas para Deus. O verso 22, enculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eram pessoas que falavam, nós somos extremamente inteligentes, nós estamos dentro da verdade. Esses bitolados dos crentes não sabem nada. Essas pessoas que você tem se unido, essas pessoas aí, elas não sabem o que dizem ou coisa desse tipo, são radicais. Eles se tornaram por sábios, mas a Bíblia chama eles de louco. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, fizeram suas imagens. E aí, aqui nós vemos Deus fazendo algo que nós vemos lá no Velho Testamento. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. É isso que vocês querem? É isso. Vocês querem para a imundícia? Pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem seu corpo entre si. Olha que coisa triste. Deus falando, olha, é isso. Amados, a pior coisa que pode acontecer é Deus fazer isso. Falar, entregar, pode ir. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora, por causa disso, os entregou Deus ao quê? As paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Amados, simplesmente uma atração carnal, resultado de uma vida pecaminosa. E Deus fala, olha, eu tenho falado, eu tenho dado chance, eu se fiz conhecer através da minha natureza, bastava isso, mas vocês preferiram dar as costas para mim. Vocês preferiram. Voltemos lá em 1 Samuel capítulo 4,
o verso 5. Na igreja, pode haver apenas simpatizantes. Muitos motivos podem levar alguém à igreja. Somente um motivo leva a pessoa a Cristo: arrependimento e fé, só. Mas levar uma pessoa à igreja pode ser apenas simpatizantes, pessoas degustando a palavra de Deus, mas sem mudança. Assim como Herodes simpatizou com João Batista. A palavra de Deus, lá em Marcos 6,20, fala que Herodes temia João e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Herodes gostava de João Batista e gostava de ouvir João Batista. Mandou cortar a cabeça de João Batista, por causa de Herodias. Nós sabemos dessa história. E dentro da igreja tem pessoas como Herodes. Dentro da igreja nós vemos pessoas como o rei Agripa, que ficou encantado com Paulo em Atos 25, 26. Deixa eu ouvir esse homem, que bom que é interessante. Pessoas que simplesmente se comoveram, mas nunca quiseram obedecer a palavra de Deus. Nunca quiseram obedecer a palavra de Deus. Nessa passagem de 1 Samuel, capítulo 4, nós temos a presença de Deus simbolizada numa arca. E o povo começa a crer nessa arca de uma forma supersticiosa. É apenas um simbolismo de que Deus estava no meio do seu povo. Mas eles começaram a tratar de uma forma supersticiosa. Eles não podiam distinguir entre a arca como símbolo da presença de Deus e a verdadeira presença de Deus. Para eles era uma coisa só. Então o que estava se tornando na mente deles? Deus é a arca é Deus, como um amuleto que eu posso levar para algum lugar. Basicamente era isso. É como hoje, nós trazendo para hoje pessoas que creem numa imagem, numa foto, numa medalha, numa igreja, numa pessoa, num pastor. Pastor, ore por mim que a sua oração vale mais. Muito pode a oração de um justo, amado. Você pode orar e pode crer que Deus faz. E às vezes pessoas usando homens como amuleto. A liderança estava corrompida. Se você voltar no capítulo 2 aí, de 1 Samuel, o verso 22, você lê assim, volta aí 2 páginas. Era, porém, Eli era o representante de Deus na época. Era ele, o sacerdote, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de forma que se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Olha que interessante. Ele ouvia o que os filhos dele estavam fazendo. Você acha que hoje já tem deturpação dentro das igrejas? Aqui já havia isso. Por isso que nós começamos com o juízo de Deus. Por isso que o autor de Hebreus capítulo 4 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual haveremos de prestar conta. Eu vou prestar conta diante de Deus. Quando nós falamos nós iremos prestar conta, se torna subjetivo. Porque se todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Por isso que existe o linchamento. Todo mundo bateu, ninguém responde. Não vai ser assim diante de Deus. Não diga nós prestaremos conta, diga eu prestarei conta diante de Deus. E quando eu chegar diante de Deus e eu falar, olha Senhor, a igreja que o Senhor me colocou está corrompida, Deus vai dizer, é você, eu vou tratar com eles depois. Senhor, a minha esposa, é você. Senhor, o meu marido, você. Senhor, o meu pastor, é você. Você esteve acesso e contato com a minha palavra. É você. Isso nós já temos lá em Gênesis capítulo 4, quando Deus chega diante de Caim e fala, o pecado está à porta e cumpre a ti. Você, Caim. Cumpre a você, Caim. Você. Ter domínio sobre ele. Não cumpre a sociedade, não cumpre a igreja que você vai, não cumpre ao seu pai, ao seu irmão, ao seu filho, seja quem for. Deus traz a responsabilidade a nós como indivíduos. E aqui ele estava vendo que seus filhos estavam deitando com aquelas mulheres à porta da congregação.
E ele chega e fala: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filho meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra Deus, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Da mesma forma que Deus usou o endurecimento do coração de Faraó como juízo a Faraó, aqui Deus, como juízo a esses dois, faz com que eles não ouvem. Chegou, é um basta. Eles tiveram a chance dele. Amados, uma grande confusão da graça de Deus é pessoas que acham que a graça de Deus é uma carta branca para você pecar à vontade, e sempre tem um Deus perdoador ali, então eu faço o que eu quero. Você está redondamente enganado. A graça de Deus está em antecipar a nós e ensinarmos aquilo que nós não devemos fazer, ou aquilo que nós devemos fazer por graça. A graça de Deus está assim quando nós pecamos e há arrependimento e não alegria. A graça dele é encontrada em seu perdão, em sua misericórdia, em nos perdoar. A graça não é uma carta branca para nós continuarmos pecando, não é. Assim como nós lemos em Romanos, nós vemos aqui no Velho Testamento que Deus tem o seu basta. E um dia vai terminar. Vai chegar. Quando que é esse tempo? No caso aqui, para esses dois, foi em vida. Foi em vida. Deus alerta uma vez, 2 vezes, mas nós não sabemos se chega 5 vezes, 6 vezes ou 5.000 vezes. Isso é com ele, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa. Assim como em Romanos, aqui nós vemos, Deus chega. Vocês tiveram a vossa oportunidade. Para os filhos de Eli havia chegado o fim. Nenhuma oferenda, nenhum sacrifício poderia expiar a casa de Eli, porque Deus disse, não vai. No Novo Testamento, nós vemos e nós lemos uma janela, nós vemos Deus nos ensinando a nós julgarmos a nós mesmos para nós não cairmos no julgamento de Deus. Como um pai chega para o filho e fala, olha, se cuida, se cuida. É por isso que ele fala, examine o homem assim, a si mesmo. Havia umas pessoas lá em 1 Coríntios capítulo 11 que estavam brincando com as coisas sérias, brincando com a ceia do Senhor. E ele fala que aquelas pessoas estavam bebendo e comendo sem discernimento, indignamente. Por causa disso havia muitos fracos e doentes, muitos que dormiam ou morriam. E é nesse contexto que ele fala, olha, julgue a si mesmo, analise a si mesmo. Porque quando nós somos julgados pelo Senhor, é justamente, Ele vem nos corrigir para que nós não caímos na mesma condenação que Ele tem para o mundo. Eles não estavam levando a sério. Esse contexto que nós lemos de 1 Samuel, nós vemos que aproximadamente 4.000 homens foram mortos. A arca estava com eles, então já era indício que a presença de Deus não. Porque eles estavam com a arca e eles foram à luta, mas perderam, e aproximadamente 4.000 homens. Eles tinham a promessa de Deus, que Deus cuidaria da sua entrada, da sua saída, não cairiam diante dos inimigos, e agora estavam derrotados diante dos inimigos. O que está acontecendo? E aí alguém vai dizer lá, a arca, verdade, a arca. Nossa, verdade, tragam a arca. E eles trouxeram, pediram a arca. No capítulo 4, você vai ver que, vamos continuar lendo, capítulo 4, o verso 5. No verso 4 eles mandam trazer de Siló a arca do Senhor. No capítulo 5, sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor, o arraial rompeu
todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda no arraial. A arca. Mal sabia eles que eles estavam se colocando contra a profecia e juízo de Deus, proferida pelo próprio Samuel, que a casa de Eli seria tratada, seria julgada, e que Deus levaria os 2 filhos de Eli. Mal sabia eles que era Deus quem estava tratando. Os filisteus eram um povo terrível, inimigo do povo de Israel. Eles eram maus, sanguinários, cruéis. Foram durante os dias de Sansão, Saul, Davi. Só em 1 Samuel e 2 Samuel nós vemos mais de quase 150 vezes o nome filisteu, de tão ativos que eles eram. E Deus usa os filisteus como instrumento. Onde Israel foi derrotado? Talvez você pode dizer em Ebenezer, porque começa dizendo, e o capítulo 5 também começa dizendo, é lá em Ebenezer que eles estavam. Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor. Eles foram derrotados quando eles abandonaram os caminhos do Senhor. Foi ali que foi a derrota. Sabemos que a derrota não foi por causa da arca, mas por causa dos pecados do povo. Foi isso que afastou a presença de Deus. Amados, Deus sempre cumprirá as suas promessas. Ele sempre cumprirá. Isso é bom para quem está com Ele, ruim para quem está fora da sua vontade. Quando eu lia nas Escrituras o grande e temível dia do Senhor, eu pensava, nossa, que terrível, né? Mas aí, através do tempo, você vai aprendendo, e hoje eu posso dizer que esse grande e terrível dia não é do diabo. Não é o grande e terrível dia do homem, é o grande e terrível dia do Senhor. E se é do Senhor, está do nosso lado. É apenas o meu Pai em ação, e deve temer quem está fora da sua vontade. Aquele que já entregou a sua vida a Cristo, aquele que está em Cristo Jesus, esse descansa no Senhor. É só o nosso Deus em ação. Deus trata pecado, Ele abomina pecado. Não quer dizer que nós não levamos a sério o pecado, que Deus também não leva a sério os pecados, nossos pecados. Um grande erro nosso é querer interpretar Deus como se fosse nós. Que amor é esse, se você pergunta de Deus? Quando você olha o seu amor falho, você não vai conseguir entender o verdadeiro amor de Deus. Não tem como. Nunca parta dessa premissa, querendo que os atributos de Deus sejam igual a quem você é. E às vezes nós achamos que como nós flertamos e brincamos com o pecado, Deus também não, Ele não compactua. É impossível conciliar a presença do pecado em nossas vidas, em sua vida e a pessoa de Deus. Ele só tem comunhão plena com o seu Filho e conosco através do seu Filho. Não tem outro jeito. Deus não compactua, Ele não vai morar num pecador a não ser que seja através do seu Filho, santo, justo, que morreu por nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora Cristo habita em mim. Deuteronômio, você não precisa ir lá, 31, 17, 18, mostra o caráter de Deus, porque Deus diz a Moisés: naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitos sofrimentos atingirão. E naquele dia perguntarão: será que essas ocorrências, ou na NVI, desgraças, não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E o verso 18 lá vai dizer assim: e com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, e também voltaram a outros deuses. Deus está falando: eu fiz isso por causa dos vossos pecados. Tudo vai girar em torno disso. Escondi o rosto de vocês por causa do mal que praticaram.
Muitos que se dizem povo de Deus profanam o nome de Deus, amados, infelizmente. Infelizmente. Os anos se passam e vivem a profanar o nome de Deus, semana após semana, ouvindo a palavra, mas sem mudanças, meses, anos. E muitas vezes somos derrotados para Deus mostrar que o problema não é Ele, mas é nós, que o nome do Senhor está sendo profanado. E que Ele não compactua com o pecado. Por isso que Ele faz com que o povo seja derrotado. Ele estava tratando a nação. Ele estava mostrando que Ele não compactua com esse tipo de coisa. Devemos confessar os nossos pecados. E Deus terá misericórdia de nós. É o pecado quem nos tira a paz. Por isso que Colossenses 3,16, Paulo vai falar: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não pouco, não pouco. Como anda a minha relação? Como anda a sua relação com Deus? Pois os nossos pecados nos separam dele. Você nasceu separado de Deus através dos seus pecados. Essa é a nossa natureza. Mas bendito dia em que Deus chega através da sua palavra e Ele revela que não precisa ser assim. Que a sua vida, ela é cinza, ela é sem cor, ela é sem sentido porque você é cego. Mas mais que isso, Ele vem e mostra que as nossas atitudes é contrária à vontade dEle. E Ele vem, Ele nos mostra que nós podemos encontrá-lo na sua graça antes de encontrá-lo no seu juízo. Nós podemos ouvir dele: vinde, filhos benditos do meu Pai, ao invés de ouvir: não vos conheço. O tempo é hoje. O tempo. Deus não muda, não há sombra de variação alguma. Ele é o justo e justificador, perdoador, e Ele não compactua com o pecado de forma nenhuma. Ele não muda o seu caráter, quem muda somos nós. Não podemos adorar a dois senhores, decida quem você quer servir, a Deus ou ao pecado. O mundo não oferece a paz que nós procuramos, a paz que somente Jesus Cristo pode dar, a paz que eu lhe dou, o mundo não dá. Jesus estava falando ali da paz para com Deus, que é a principal, porque nós nascemos inimigos de Deus. A maior prova de que o homem é pecador por natureza está à nossa volta. Basta olhar o que está acontecendo à nossa volta, está bem confirmado isso. Jesus Cristo nos dá paz para com Deus, paz interior e paz para com os homens. Só Ele. O mundo não pode dar isso. Por isso que o autor de Provérbios 15:17, ele vai dizer: melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado onde há ódio. Ou seja, melhor é a presença de Cristo, mesmo você comendo verdura, do que você um boi gordo, onde há ódio, longe daquilo que é a vontade de Deus. Como está a sua paz com Deus? Está valendo a pena o flerte com o pecado, que muitas vezes nós estamos flertando? Como está a sua paz? E sabe, amados, muitas vezes nós temos uma alegria temporária. Uma igreja muitas vezes em júbilo, gritando, não quer dizer que ela pode estar na presença de Deus. O único que tem um diagnóstico exato da igreja é o próprio Cristo, lá em Apocalipse capítulo 3. É Ele quem analisa e traça uma reta do que é a igreja dele. E aqui nós vemos isso. No verso 5, e sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor, ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até a terra estremeceu. Eles achavam que eles estavam podendo, eles achavam que eles eram vitoriosos. A queda estava próxima, mas a confiança no método e não em Deus trazia confiança e alegria, mas era tudo temporário. Eles estavam confiando num método. Qual era o método? Tem uma arca, nós usamos a arca, trazemos e a coisa funciona. É o que eles confiavam. E os inimigos ficaram com medo, porque eles tinham o Deus Dagon deles lá. E eles confiavam naquele falso Deus.
E de repente eles olham Israel gritando de alegria lá, e a arca chegando, eles falam, o Deus minúsculo, né? Os deuses visitaram eles, e eles vão vencer. Nós ouvimos lá o que ele fez com o Egito, nós estamos numa enrascada. Só nos resta uma coisa, sede valentes. E eles foram para a batalha simplesmente com isso, os inimigos. Havia uma confusão, aqueles homens estavam confiando em sistema. Quantas pessoas estão hoje confiando em tudo menos em Cristo? Amado, não é a sua teologia que te coloca no céu. Não é o seu conhecimento, não é a sua performance aqui em cima, aí embaixo, se é que existe isso. Não é nada disso. Quem nos coloca diante de Deus é Cristo Jesus. A qualquer tempo e a qualquer momento. É Ele, é confiar. Se você morrer hoje e chegar diante de Deus sozinho, você é dizimado porque Ele é santo, santo, santo e não entra pecado na sua presença. Não tem como. Mas se você morrer hoje e chegar levado pelo Filho, você está seguro em Cristo Jesus. Porque você está em Cristo, nele foi levado as nossas punições, nele foi aplicado a justiça, o juízo de Deus, e nós estamos nele, protegidos por ele eternamente. Não tem como você chegar por conta própria, de peito aberto, eu vim aqui diante de Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Cristo, Ele é autor e consumador da minha fé, da sua fé. Minha relação com Deus depende de um nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é um objeto, nenhum método, sistema, não é o seu intelecto, é a pessoa de Jesus Cristo. Confie no Senhor Jesus Cristo essa noite. Se existe algo que te protege, não é seus estudos, seu conhecimento, seu amuleto. É a sua santidade. Sem ela você está distante de Deus. É a sua santidade que protege. Quer proteger a sua casa? Será que é o seu intelecto? Minha casa não entra pornografia, minha casa não entra bebida, minha casa não entra palavrão, porque eu moro nessa casa e busco a santificação, sem a qual eu não desfruto de Deus. Se algo desse tipo adentra o meu lar, não deve partir de mim. Porque eu tenho consciência e eu sei que a segurança está na santificação, porque a santificação vai fazer com que eu me comporte da forma que Deus quer que eu me comporte. E aí está toda a segurança. Que segurança! Sou de Jesus e agora eu vivo na sua luz. É Ele. Você confia na arca? Você confia em coisas? A arca foi junto para a derrota. Foi juntinho. E Deus é tão misericordioso e gracioso. É interessante que chega a arca lá e você pensa, acabou, né? Os filisteus roubam a arca, colocam junto com o Deus deles, Dagon, e durante a noite, passa a noite, de madrugada, o que acontece? Aparece Dagon lá, prostrado diante da arca. Sabe o que Deus está dizendo? Eles erraram, mas eu não, eu continuo sendo Deus. E todo joelho se prostra diante de mim. Meu povo falhou, eu não falhei. E essa história vai continuar. Nunca na história tinha se ouvido isso, da arca sendo roubada. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nosso Deus. O salmista diz no Salmo 27. E ali morreram 30.000 homens. Pensaram que a arca lhe protegia, mas a realidade era outra. Israel derrotada, a arca roubada e os filhos de Eli mortos. E no verso 18, nós vemos a morte de Eli.
Alguém veio trazer, na verdade saiu um homem, um benjamita, né? Saiu de lá, veio tão correndo avisar que Israel tinha perdido a peleja, que Eli estava à porta da cidade, já bem velho, e ele já estava praticamente cego. O rapaz passa reto, nem vê ele lá, conta toda a cidade, ele escuta todo aquele barulho, e o rapaz, o que está acontecendo? Ele volta lá contar para ele, e no verso 18 nós lemos, ao fazer menção, vamos ler o 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo. Também os teus 2 filhos, ele estava falando aqui para o pai, para Eli, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. É interessante que Deus permitiu ele ficar vivo, para ele ver a notícia. Ele aprendeu que Deus não é homem para que minta. Aquilo que Deus disse, lá no capítulo 3, o verso 12, que ele disse: naquele dia mesmo suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Deus está falando, vai ter começo, meio e fim. Eu vou fazer, porque eu já lhe fiz saber que julguei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos aquilo que era abominável, execrável, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais seria expiada a sua iniquidade, nem sacrifício, nem ofertas de alimento. Deus falando, olha Eli. E é interessante aqui, Deus cobrando dele o fato dele não ter educado e ter cuidado dos seus filhos. Deus cobrando dele, ele como pai. Olha o que seus filhos estavam fazendo. E o verso 19 e 22, terminando, nós vemos a glória. Quando fez menção de que a arca tinha sido levada, Eli caiu e morreu. O verso 19, estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo do parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Portanto, as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois seu filho... pois tivesses um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomado a glória de Deus. Amados, que triste. Que triste. Essa mulher morreu nessa situação. A arca, nós sabemos que ela seria recuperada, a glória de Deus voltaria através do seu filho Jesus, nós vamos ver isso. Mas aqui nesse quadro atual, olhando para Israel, nós aprendemos que Deus jamais é glorificado onde existe pecado e corrupção, onde se esperava santidade, não há arrependimento. E acabou, já era a glória de Deus. Hoje nós entendemos sim que nós somos abençoados por toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Lá em Efésios, somos mais que vencedores. Mas Pedro fala sim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em todo o vosso procedimento, em sua maneira de viver. 1 Pedro 1,15. O pecado nos afasta de Deus. Você é livre, verdadeiramente livre? Você consegue? Tem controle sobre seus impulsos carnais ou existe uma força dentro de mim ainda me escravizando? Sou livre ou sou escravo do pecado? Há vitória em minha vida? Se é escravo do pecado,
Cristo veio para te libertar, para me libertar justamente disso. Não sermos mais escravos daquele que nos escraviza. Será que eu sou escravo do pecado e sigo fazendo a vontade da carne? Ou eu sou servo, escravo de Cristo e sigo fazendo a vontade de Cristo? E por que essa escravidão? Porque enganando a nós mesmos, seguimos por aí dizendo que somos livres, mas somos prisioneiros. Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 26, 27, pois assim eu corro, não com uma coisa incerta, não como um maluco, ele está dizendo, assim combato, não como batendo ao ar. Ele fala, eu sei o que eu estou fazendo porque eu sou direcionado por Deus. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Ele fala, eu faço o meu corpo me servir, e não o meu corpo faz eu servir ele, é o que ele está dizendo. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovada. Ele fala, como que eu vou pregar de Cristo, se eu mesmo sou reprovado? Como? Pergunta essa noite, és escravo ou é livre? Se você já aceitou Cristo como seu Salvador, se você já se rendeu aos seus pés, a Bíblia diz que nós temos vestígios da velha natureza. Saia dessa noite aqui livre. Fala, não, eu subjugo o meu corpo, eu quero glorificar ao meu Deus. Eu aprendi essa noite que Deus não flerta com o pecado, que Ele julga, que Ele trata. Saia com esse temor. Se essa noite você está aqui e nunca na sua vida você passou por aquilo que a maioria de nós passamos, a palavra de Deus fala que foi Cristo quem nos encontrou, através da sua bendita palavra. Esse bendito dia Ele veio e abriu os meus olhos. Ele diz que o Espírito Santo de Deus, Ele vem e mostra a minha situação pecadora e que eu preciso fazer algo a respeito disso. Nesse momento eu clamo por socorro. Senhor, o que eu devo fazer? Socorro, como que eu saio dessa situação? Eu não quero encarar a sua ira. Eu quero chegar diante de Ti, eu quero estar contigo eternamente, socorro. A Bíblia diz que a mão, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e Ele vem e Ele te salva, e Ele diz, olha, é o meu filho, creia no meu filho, na justiça do meu filho, é Ele, através dele você pode chegar à minha presença. Vamos curvar nossa cabeça essa noite? Pai bendito, obrigado. Ó Deus, por graça, Senhor, nos ajude a compreender a Sua palavra. Ó Deus, nos dê prazer de Ti, prazer em estar à Sua presença, nos dê desejo de orar, desejo de buscar a Sua Escritura, desejo de aprender a Sua palavra. Ó Deus, desejo de estar na Sua presença e desfrutar da Sua comunhão, desejo de fazer o que é certo. Ó Deus, nos direcione. Ó Pai, por graça, que nós possamos realmente nos jubilar e nos alegrar diante de Ti, pela liberdade que foi comprada e que foi paga por um alto preço. Que nós possamos proclamar aos quatro cantos que somos livres, sermos verdadeiramente livres. Ó Deus bendito, se há alguém aqui essa noite que tem flertado com o pecado, dia após dia, e às vezes anos após anos, que o Senhor possa, Senhor, alertar essa pessoa, para que ela coloque a casa em ordem. Ó Deus, se há alguém aqui essa noite, que o Senhor já tem falado há tanto tempo, é o Senhor, e essa noite o Senhor se revelou novamente, não endureceis o vosso coração. Que essa pessoa possa se quebrantar diante de Ti. Que ela possa compreender que esse desejo de buscar o Senhor vem de Ti. Que não é nenhuma igreja, nenhum pastor, mas é o próprio Deus se revelando a ela. Ó Deus, que não haja rejeição, mas que haja um prostrar, uma sujeição aos Seus pés, aos pés da cruz. Obrigado por essa congregação, obrigado por essa igreja, obrigado pelos meus irmãos.
Obrigado pela sua santa palavra. Te agradecemos essa noite em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, a comunhão faz parte do culto.